Bom, é o quadro de olho na educação aqui na tela da TV Câmara Campinas. Olha, a gente hoje vai falar sobre um assunto bem bacana, porque estudantes do curso de letras da faculdade da PUC Campinas acabaram reeditando obras de Machado de Assis que estão agora disponíveis na plataforma digital de forma gratuita. E quem vai bater um papo conosco, explicar direitinho como foi esse projeto, como tudo começou, é o professor João Paulo, já está aqui com a gente. Tudo bem, João Paulo? Olá, André, tudo bem? Olá, todo o público aí da TV Câmara Campinas. Beleza. Conta pra gente então como foi esse projeto, qual foi a origem disso tudo. Então, André, eu sou, como você mencionou, né, eu sou o João Paulo, professor aí da PUC Campinas, e no ano passado eu fui contratado pela PUC, então sou um professor bem recente ali na PUC, né? E em questão de um mês de aula veio essa pandemia, né, que fez com que a gente tivesse que modificar todos os planos. Então, eu passei por uma questão de adaptação em cima de adaptação. Primeiramente, uma adaptação em um novo emprego e depois uma adaptação para o ensino remoto. Quando eu entrei na PUC, uma das disciplinas com as quais eu fui agraciado, né, uma das disciplinas atribuídas a mim, foi a de prática de revisão de textos, na Faculdade de Letras. E aí, dentro dessa disciplina de prática de revisão de textos, o propósito é justamente trabalhar com originais, né, visando aí a edição de textos, a editoração de livros, e que os alunos tenham todo esse preparo de receber um manuscrito, de observar ali como corrigir pontuação, ortografia, questões de coesão e coerência, né, e de preparar realmente o material para publicação, né, para uma editora de verdade. A princípio, a ideia seria que a gente fizesse todo esse trabalho dentro das aulas presenciais, utilizando os laboratórios de informática, né, utilizando ali uma mesa com uma roda de conversas para discussão, indo atrás de autores da região que pudessem colaborar com originais para a gente trabalhar em cima da edição. Mas aí a pandemia fez com que a gente tivesse que mudar todos os planos, né? Em questão de março ali estava tudo muito novo ainda, ninguém sabia direito como iam continuar essas aulas, que tipo de plataforma nós usaríamos e tal. E aí, conversando com os próprios alunos, a gente teve uma ideia, né? A gente percebeu que dentro das obras clássicas da literatura canônica brasileira, nós temos aí o grande Machado de Assis, né? E as obras dele são muito comentadas, muito lidas, muito distribuídas aí em leitura obrigatória para vestibular e tal, né? Estão sempre aí nas vitrines das livrarias. No entanto, essas obras que circulam bastante do Machado são os contos, as novelas, os romances. Aí eu cheguei e questionei os alunos, né? Alguém aqui já leu alguma peça de teatro do Machado de Assis? E aí aquela surpresa, né? Puxa, mas Machado também escreve teatro, né? Como que são as peças teatrais do Machado? E eu falei, pois é, né? A gente muito comenta, tanto na faculdade como em sala de aula, a questão da prosa do Machado e até um pouco ali da poesia, né, dos sonetos que o Machado fazia, mas pouco se discute a questão do teatro. Quando a gente vai procurar, inclusive nas livrarias online, sobre o teatro do Machado de Assis, o que a gente consegue encontrar são peças dentro de coletâneas de obras completas, né, que eles chamam que é aquela obra completa do autor, onde reúne ali todo o texto, todo o material escrito pelo autor, mas a gente não tem os livros independentes. Né? A gente não tem, por exemplo, um livro sobre Hoje Avental, Amanhã Luva, um livro exclusivo do Protocolo, um livro exclusivo do Bote de Rapé, que são obras de teatro do Machado. E aí, tendo, né, a ciência de que o Machado, como é um autor já falecido há alguns anos, e que a obra dele se encontra em domínio público, eu lancei essa proposta para os alunos, que em vez de a gente ir atrás de algum autor ou de alguns autores para trabalhar com a obra a partir do seu original, né, a gente utilizasse, então, os originais do Machado de Assis. O portal do Ministério da Educação hoje tem uma página dedicada, né, à biobibliografia do Machado de Assis, e ali então a gente consegue acesso aos textos. Só que são textos assim digitalizados da maneira mais simples possível, né? Num PDF ali, fonte tamanho A4, fonte Arial 12, né? Aquela coisa bem
acadêmica mesmo, bem de salvaguarda do patrimônio cultural. Então, a proposta era que a gente utilizasse esse material, né, fosse na fonte, e a partir dessa matéria-prima, a gente pudesse, de fato, trabalhar o texto, fazer toda uma revisão em cima desse material, que tem muita coisa que na hora da digitalização acaba cometendo algum erro de tipografia, erro de digitação, algum E que vira A, né? Pudéssemos, a partir então, atualizar a ortografia para o português vigente, né? E aí cada aluno ficou responsável por uma peça de teatro, para que ao final, então, do semestre, o projeto final da disciplina fosse que cada aluno apresentasse a sua preparação, revisão e editoração de uma peça do Machado de Assis. E aí hoje, né, em apoio aí com a editora Jogo de Palavras, que é uma editora parceira aí, a gente consegue divulgar, né, as 11 peças teatrais, mais a revista de teatro, que seria uma coletânea de críticas teatrais que o Machado escreveu, né, para que tenha aí acesso amplo, então, à sociedade, não mais daquele material disponibilizado apenas pelo Ministério da Educação, numa fonte simples, mas num formato que, de certa forma, é aceitável, né, para uma leitura de livro. Né? Tem ali uma fonte pensada para isso, tem um trabalho todo dedicado em cima da revisão, né? E que pode ser baixado tanto para o computador, como para o celular, para algum tablet, ou até mesmo para um leitor de e-books. Ô João Paulo, e essa atividade recebeu um prêmio de menção honrosa, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, que certamente te encheu de orgulho aí, né? Sim, então, no mês de agosto, né, finalzinho de agosto, início de setembro, se eu não me engano, do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, ocorreu aqui no Brasil o Congresso Brasileiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Educação e Tecnologia. Então, professores de todo o Brasil, né, de várias instituições, acabaram escrevendo projetos, relatos de experiência, pesquisas que fizeram aí ao longo da vida acadêmica, e eu tive a ideia de criar, então, um relato de experiência sobre esse projeto, né? Como que foi o desenvolvimento desse projeto, quais foram os objetivos, a metodologia utilizada, né? Esse passo a passo mesmo que a gente adotou na disciplina, e esse projeto foi apresentado nesse congresso, e aí, ao final do congresso, na hora que saiu a lista dos projetos premiados, esse aí estava, né, esse nosso projeto estava incluído ali na lista de menção honrosa. Então, para mim foi uma surpresa muito grande, afinal de contas, foi, acho que o primeiro grande projeto que eu fiz na PUC Campinas, né, não tinha nem ideia se iria vingar ou se não iria, não sabia como funcionaria, porque o contato com os alunos era sempre via videoconferências, contato de troca de mensagens no WhatsApp, troca de e-mails, a gente não tinha ali o contato presencial que a gente costuma ter, né, sempre em sala de aula. Então, assim, por mais que eu tivesse alguma experiência como professor em ensino presencial, né, era uma outra ideia, era uma outra proposta, foi uma modificação muito grande, né? E eu lembro, inclusive, que no congresso, uma das professoras que estava mediando a mesa de que eu participei comentou, né? Quem disse que a pandemia só trouxe coisas ruins? É verdade. De forma, esse distanciamento nos motivou a pensar aí nessa ideia de educação e tecnologia e como utilizar, né, o uso da educação à distância para proporcionar outros tipos de projetos. Tem que sempre ver o lado positivo da coisa, né? Agora, você disse na sua resposta aí que para os alunos foi uma surpresa quando souberam que Machado de Assis, enfim. Por que essa pouca procura no que diz respeito a obras teatrais e tudo mais? Na sua opinião. Então, André, na minha opinião, assim, como professor de literatura e até mesmo como alguém que trabalha no mercado editorial, né, porque eu também atuo como editor de livros, como revisor e tal, o que eu percebo é que o brasileiro não tem o hábito de ler dramaturgia. É verdade. Né? A gente, quando vai a uma livraria, a gente tem tudo muito bem dividido lá entre contos, crônicas, romances, poesia, né? Agora, gêneros novos que vêm surgindo aí, né? A fantasia que tem crescido muito, a autoajuda também tem
prateleira só para isso, né? Ultimamente tenho visto até prateleiras exclusivas para literatura gospel, enfim, sempre vão surgindo gêneros e mais gêneros. No entanto, a gente não tem essa mania de ler obras teatrais. É verdade. A gente entende que quando uma obra teatral é criada, quando um autor escreve, né, uma obra teatral, ela é feita para ser encenada, então a gente vai ao teatro só para assistir a obra ali no palco. E boa, exatamente. E acabou, né? Exato, a gente nunca procura de fato como é essa obra ali no impresso, né? Será que os atores, na hora de encenar ali, o diretor ou os atores suprimiram alguma parte da obra, né? Será que substituíram alguma fala? É uma questão de costume, né, João Paulo, de cultura, talvez, né? Exato. Mas foi uma surpresa positiva para os alunos? Eles gostaram de saber disso ou não? Gostaram bastante, porque de certa forma, no mesmo semestre, eu também dava uma outra disciplina, que era de literaturas de língua portuguesa, que o foco era teatro, né? Então a gente trabalhava com algumas peças teatrais, né? O Alto da Compadecida, Alto da Barca do Inferno, o Pagador de Promessas. Então, a hora que eu trouxe as obras do Machado de teatro, de certa forma, ajudou a complementar o que eles estavam vendo nessa outra disciplina. Foi meio que uma proposta até mesmo interdisciplinar ali que houve, né? Entre uma disciplina em que eles liam e estudavam peças teatrais, com uma outra disciplina que a proposta era de revisão de textos, mas que ao mesmo tempo eles revisavam, né, textos teatrais. Então, alguns deles até gostaram dessa iniciativa de casar, né, uma com a outra, de criar essa ideia interdisciplinar aí dentro do curso. Bom, então, onde que o pessoal que está assistindo aqui o De Olho na Educação, onde o pessoal pode encontrar todo esse material que foi feito pelos alunos aí da Faculdade de Letras da PUC Campinas? Está no site da PUC, é isso? Isso, no site da PUC saiu uma matéria, né, sobre a premiação, sobre o projeto e tudo. Então, lá no site puc-campinas.edu.br, a gente tem acesso a essa notícia completa, né, tudo detalhado, bonitinho, e o link também para download dos livros. E aí, no site da editora Jogo de Palavras, né, o jogodepalavras.com/Machado, tem uma página dedicada a esse projeto. Então, os 12 livros editados estão lá. Todo o público pode acessar, pode baixar, pode ler online, né? Pode ficar bem à vontade, é tudo gratuito. E além disso, né, André, teve o livro que é um relato de experiência dessa disciplina, né, que também está disponível online lá no site da PUC Campinas. No mesmo link da matéria também tem disponível lá o link para acesso ao relato completo. Bom, e o objetivo que foi traçado por vocês foi alcançado no seu entender? Eu acredito que sim. Acho que até superou as expectativas. Que legal. A ideia era que a gente treinasse a revisão de textos. E aí, de repente, a gente conseguir lançar esses livros, né? Tivemos o apoio aí da Biblioteca da PUC para a elaboração de fichas catalográficas, por exemplo. Tivemos o apoio da editora na construção das capas, né? Na tiragem do ISBN e todas essas questões mais burocráticas, né? Então, além de fazer um trabalho de revisão de textos, a gente ter o acesso, né, ao material consolidado e, de fato, publicado, então acho que a expectativa já se superou por aí. Quando a gente recebeu o prêmio, foi mais uma expectativa ali que a gente nem tinha e que foi atingida. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo aos meus alunos que abraçaram esse projeto, abraçaram essa causa e levaram tão a sério, né, a ideia. O prêmio certamente veio consagrar todo o trabalho, né, que vocês fizeram. Então, para a gente encerrar essa entrevista, passou rápido, né? Você fala muito bem também, professor de letras e tudo mais. O que você pode falar para o pessoal de casa, o recado final, João Paulo? Não, um recado final, gente, eu sei que tem uma polêmica aí atualmente falando sobre Machado de Assis nas escolas, né? Porque adolescente que lê Machado acha que literatura é um saco, né? Bem nesses termos chulos assim que a internet usa. Eu só posso dizer que o fato não é o que se lê, mas o modo como se é ensinado. Né? Você não vai pegar um livro do Machado de Assis, jogar na mão de adolescente de 12 anos e falar, leia, engula, né? A gente tem todo um trabalho, a gente, como eu também já dei aula para ensino fundamental, a gente costuma trabalhar inicialmente com contos, leva poemas, até que a gente forme um leitor capacitado para
adentrar a obra completa, né, ao romance de fato, a uma literatura mais complexa, mais densa. Então, o meu recado final é isso, não é para tirarmos literatura canônica da sala de aula, mas sim incentivarmos a metodologia de ensino da literatura. Então tá bom, obrigado, João Paulo, valeu pela entrevista. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal, até a próxima então, aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!